Entrou. Entrou já. Entrou já. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mandar um abraço aí para o nosso evangelista Brito. Deus abençoe a tua vida, a voz de Deus, a nossa irmã Maria do Carmo, nosso irmão Anderson, sua esposa. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos nesta manhã. Que tenhamos um dia cheio da graça de Deus, do amor de Deus. Fique conosco, irmãos, até o fim dessa live aqui, porque certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Convide mais um, compartilhe esse vídeo aí, convide mais um para estar aí conectados aí, para assistir esse vídeo aí. Nós estamos falando aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD aqui do Parque Vitória, setor do Parque Vitória, nossa regional aqui de Franco da Rocha. Nós estamos aqui todos os domingos a partir das 10 horas, fazendo esse trabalho, a nossa EBD aqui do nosso setor do Parque Vitória. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm aí cooperado com a obra de Deus, que têm sido assíduo aí procurando aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus seja louvado, pastor Francisco, Deus abençoe o senhor, a pastora Ana Paula, o Abner, pastor Francisco tem sido aí incentivador para a nossa vida, para nós darmos continuidade aí. Hoje eu estou sem o Amaury está compromissado hoje pela manhã lá na nossa regional, trabalho que eles vão fazer lá também. Mas nós estamos aqui, irmãos, dando continuidade a esse trabalho. E hoje nós vamos falar sobre um tema, nós estamos falando sobre a conquista de Canaã, nós estamos falando sobre a história de Josué, grande líder que Deus levantou para suceder um dos maiores líderes também que surgiu da sua época, que foi Moisés. Então nós estamos contando aqui, narrando a história, essa trajetória após a saída do Egito até ser inserido na terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Então nós estamos falando sobre essa conquista, como se deu essa conquista, qual foi as atitudes que este homem usou, qual foi a orientação de Deus para a vida dele. Então é uma trajetória que Josué está enfrentando até essa conquista, de muitas batalhas, lutas, muitas intervenções de Deus ao seu favor. Então esse tema nós estamos falando sobre isso. A revista está muito boa, sempre aqui a nossa revista de jovens, Tempo de Conquista, e eu acredito, irmãos, que vai chegar um tempo que será o tempo de conquista. Quando a Bíblia diz assim que quando Jesus estava no barco com os discípulos, que os ventos e ali o mar se levantou, a Bíblia diz que quando Jesus repreende aquele mar e o vento, a Bíblia diz que após essa repreensão seguiu-se uma grande bonança. E eu acredito, eu tenho fé e creio no Senhor, que quando passar todo este vento que sopra neste Brasil, nós vamos viver um período de bonança na presença de Deus. Então aqui nós estamos falando sobre Josué, vamos voltar aqui para Josué, e hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante, muito bons. O tema que nós vamos trabalhar hoje são as lutas dos hebreus no tempo da conquista. As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Se você os nossos irmãos tiver alguma pergunta, escreve aí, como eu já estou só, mas depois eu vou ler aqui e respondo para os irmãos, tá bom? Então, o tema que nós vamos trazer hoje é as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Eu gostaria de ler aqui Josué capítulo 10, que é o texto bíblico que nós vamos aqui estar baseado para falarmos aqui desta lição. Josué capítulo 10, eu quero ler 6, o 8, se você não tiver a revista, acompanha com a sua Bíblia, Josué capítulo 10, 6, versículo 6, 8, de 12 a 14, diz assim: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e nos ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós.
Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não vos temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Verso 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos de Israel: Sol detente, e Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve do céu e não apressou e se pôs quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Meus irmãos, vamos aqui nesta hora trazer a irmã Celita, Deus abençoe a senhora. Irmão Ralph, pastor Ralph, um grande amigo meu, Deus abençoe a tua vida, vaso de Deus. Muito obrigado por estar aí compartilhando dessa live aí. Meus irmãos, fizemos a leitura aqui do nosso tema, daquilo que nós vamos tratar. E o primeiro tópico que nós vamos falar aqui é sobre o Reino do Sul. Isso está em Josué, capítulo de número 10. Aqui fala sobre os inimigos do Sul, porque de fato Israel estava dividido em duas etapas. Ali, quando um dos filhos de Salomão, se não me salvo engano, Roboão, ele vai dividir o reino do norte, reino do sul, sul Israel, norte, se não me salvo engano, Samaria, que é a capital de Jerusalém. Então, nesse tempo, Israel está dividido em duas partes, norte e sul. E aqui o texto vai nos revelar sobre esses inimigos que se levantaram contra aqui este povo de Deus, contra Josué. E é interessante que a história que nós narramos semana retrasada, nós falamos sobre os gibeonitas. Os gibeonitas, uma pincelada para nós entendermos aqui, que na verdade fizeram uma aliança, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e os gibeonitas na verdade foram introduzidos dentro do reino de Josué como espias, porque a fama de Israel era de vencedor, era de galgar, era de vencer, era de ganhar. Ninguém parava diante de Israel como a força de Deus. Então, logo, vem aos ouvidos dos seus inimigos. Ou seja, ninguém se propõe a lutar com alguém que está ganhando. Ninguém se propõe a lutar com alguém em que Deus está batalhando por ele. Ninguém se propõe a lutar com uma nação cujo Deus é o Senhor. Em sã consciência não tem como lutar contra Deus e sair vencedor. Então a ideia desse reino do sul é se levantar porque Israel, eles vêm galgando, eles vêm vencendo, eles vêm conquistando, eles vêm abrangendo o seu reino, eles vêm desvencilhando todas as armas dos inimigos através do poder e da presença do nosso Deus. Então o que acontece? Quando eles encontram aqui com Israel, percebe que os gibeonitas, o reino do sul aqui, que aqui está no capítulo 10 e versículo 9, depois os irmãos leem com um pouco mais de calma. Então, percebe bem que eles vão se levantar contra os gibeonitas. E é interessante que esses gibeonitas, eles haviam feito uma aliança com Josué, e Josué havia prometido para o Senhor, com juramento diante de Deus, que os pouparia, que os guardaria. Então houve essa aliança entre eles, e quando houve essa aliança entre eles, então eles se tornaram-se aliados dos gibeonitas.
Então percebe que nesse período o Reino do Sul ele se levanta contra essa nação gibeonitas. Para quê? Para destruir. Só que é interessante que havia agora uma aliança entre Josué e os gibeonitas. Então percebe bem que esta luta, este embate, o povo do sul, aqui Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, essa nação, eles se levantam contra os gibeonitas, mas a reação do povo de Deus foi de imediato. Por quê? Porque soou aos ouvidos de Josué, porque isso era uma luta contra a diplomacia. Não havia causa o porquê o Reino do Sul se levantar contra os gibeonitas. Então percebe que isso se trata de uma honra, uma diferença no campo da diplomacia, quer dizer, uma honra da diplomacia, essa injustiça que se havia, eu estava cometendo contra os gibeonitas. Então Israel vai se propor a lutar. Agora Josué vai se propor a lutar contra o Reino do Sul. E percebe bem uma coisa, que Israel, os gibeonitas, eles estão sendo aqui, estão diante de uma batalha contra o Reino do Sul, e o Reino do Sul toma essa iniciativa de guerrear ali contra os gibeonitas. Logo então vai se levantar o povo de Deus. Segunda coisa aqui que nós vamos entender aqui, que o povo de Deus, ele não vai lutar sozinho. O povo de Deus, ele vai ter o Deus para estar à frente deles. Josué nunca esteve sozinho nesta batalha, porque até mesmo o capítulo 1, se nós lermos lá de Josué, Deus vai trazer incentivo para Josué, para que ele não pare, para que ele continue perseverando, porque da mesma forma que Deus foi com ele, com Moisés também seria com ele. Então foi uma forma que Deus vai introduzir no coração de Josué, para que ele tenha fé, para que ele tenha coragem, para que ele possa olhar para toda a situação que está cercando a sua vida e saber que Deus está com ele. Então, aqui dentro dessa ocasião dos inimigos do sul, essas nações que vieram contra Gibeão, então percebe que Josué então vai se levantar para, dentro desta aliança, guerrear contra os seus inimigos. A segunda coisa aqui que nós podemos observar, mas e aí, Josué vai estar sozinho? Não, Josué não simplesmente vai contar com o seu povo, Josué vai contar com a presença de Deus, com a ajuda de Deus, porque nessa ocasião vai fazer toda a diferença. Primeira coisa, quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos em Deus e quando nós deixamos Deus guerrear as nossas lutas, quando essa confiança no Senhor, independente qual seja ela, independente qual seja o tamanho da onda, independente qual seja o problema que nós vamos enfrentar, seja qual for a luta que nós vamos guerrear, nós temos que ter em mente que nós temos que colocar o Senhor como o Senhor da guerra, como o Senhor da batalha, porque senão não tem como nós ganharmos esta guerra. E Josué, ao decorrer da sua história, do seu livro, ele compreendeu essas coisas. Ele compreendeu que Deus precisaria estar na batalha. Em todas as batalhas, ele precisaria buscar a orientação de Deus, para que através dessa orientação de Deus, ele deveria armar estratégias para poder vencer as adversidades que estavam ali como obstáculo para a sua vida. Então, aqui no subtópico, Deus luta por Israel. Então essa guerra não era simplesmente dos gibeonitas. Percebe uma coisa interessante, irmão? Deus sempre dá a oportunidade para o ser humano, para ele se tornar pessoas melhores. Porque o que Paulo diz aos romanos, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Paulo está dizendo que todo homem não é merecedor daquilo que ele recebe de Deus. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus,
uma vez que separou o homem de Deus, somente pelo sacrifício vicário de Cristo, o homem consegue se voltar à presença de Deus. Então, nós observamos aqui que os gibeonitas era inimigo de Israel, era inimigo dos hebreus, melhor dizendo, mas eles se arrependeram. Eles, por mais que eles cometeram aquele ato enganoso, enganando a Josué, foi uma temática de 3 domingos atrás que nós estudamos, mas houve um arrependimento, e quando há arrependimento, a única coisa que pode tirar o juízo da vida o juízo de Deus para a vida do homem se chama arrependimento. Quando o homem se arrepende dos seus atos, dos seus pecados, quando o homem se arrepende das suas atitudes imorais e se volta para o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, ele é poderoso para nos perdoar. Olha o que João, o apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, há um advogado no céu. Então percebe que essa nação que era oposta à nação dos hebreus, o povo hebreu, eles se arrependeram dos seus atos. Então agora Israel faz uma aliança, os hebreus fazem uma aliança, Josué faz uma aliança com eles, e esta aliança, eles agora estão caminhando junto, lutando junto, a mesma visão do reino, porque primeiro que se arrependeram, segundo o perdão de Deus, ali foi entronizado entre eles. E é interessante que nesta guerra, eles têm que entender uma coisa, que Deus vai pedir para Josué. Deus vai pedir uma coisa para Josué, irmãos, no capítulo de número 10 e versículo 8, Josué capítulo 10 e versículo 8, vamos ler o texto. E o Senhor disse a Josué: não os tema, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Olha bem o que Deus vai pedir para Josué no meio da luta. Primeiro, para não ter medo, não temer os adversários. Por quê? Porque os adversários são grandes, são volumosos, eles amedrontam, eles põem medo, eles tocam terror. E Deus olha o parâmetro geral destas nações, que agora o povo de Deus vai ter que lutar, e logo a palavra de Deus vai dizer para Josué: não tema. E o que é não temer? É ter ânimo. Deus estava incentivando o espírito de Josué para que florasse dentro dele o espírito o espírito do eterno Deus, para que ele pudesse enfrentar as adversidades. Então Deus disse: não temas, Josué. Por quê? Deus estava falando assim para ele: olha, tenha coragem, tenha força, né? Então Deus estava animando o coração de Josué, e ele precisaria cingir de força, de coragem, de vontade, principalmente vontade de ganhar esta batalha. Ele sabia que ele não poderia parar no meio desse caminho. Ele tinha que entender que ele não poderia voltar atrás desta jornada, desta peleja. Então logo o Senhor, ele pede duas coisas para Josué, que eu acho muito interessante. Primeiro, Deus pediu que ele se animasse. Coragem, força e vontade. 3 elementos básicos para a nossa vida. Coragem, força e vontade. Porque quem tem coragem, por mais que as lutas, as ondas são grandes, ele tem coragem de enfrentar. Porque ele sabe que nesta peleja ele não está só. Paulo vai dizer que quando ele estava fraco, aí que ele estava forte, porque na fraqueza do homem há operação divina. Então, a segunda coisa que Deus pede a Josué aqui, primeiro é que ele tenha coragem diante dos problemas, das lutas e da adversidade. Segunda coisa é que ele, na fraqueza de Josué, Deus ia o aperfeiçoar para que ele pudesse seguir adiante. Terceira coisa aqui é para que ele tivesse vontade, porque ninguém pode enfrentar alguma coisa sem ter vontade de ganhar. Quando você faz a faculdade, quando você decide estudar, quando você decide fazer uma faculdade, isso traz uma indicação que você tem desejo de conquistar os seus objetivos e os sonhos que está dentro de você. E isso vai exigir de você coragem, força e determinação, que é a vontade, para chegar no seu objetivo maior. E exatamente essa ideia que Deus vai dar para Josué, que ele não pode estar desanimado. Por quê? Porque a obra de Deus,
elas são feitas, se assim podemos dizer, para que se alcance o seu objetivo por alguns obstáculos que surgirão à nossa volta ou ao nosso caminho, e nós precisamos entender que esses desafios, esses obstáculos que opõem contra nós, não é para nos derrotar, não é para que nós sejamos vencidos, é para que nós tenhamos coragem, para que nós cingimos de força e para que nós tenhamos vontade de vencer, para que nós possamos ter vontade de conquistar. Outros sim, Deus disse, além de vontade, de força e de coragem, Deus fala para ele que ele precisa ter fé, ele precisa acreditar. E o que é fé? Vamos ver em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 é um versículo muito conhecido, que ele é muito citado quando se trata da fé. Ora, o que é a fé? A fé na explicação teológica, na explicação bíblica, ela vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa interessante. Então Deus pede para ele se animar, segundo Deus quer dele, fé, porque a fé é um firme fundamento. Todos aqueles que querem edificar a sua casa, olha o que diz lá em Lucas, no Evangelho de Cristo, segundo escreve Lucas, quando ele fala sobre os dois fundamentos, ele vai dizer que o primeiro fundamento que aquele homem vai construir é um fundamento na areia. Na contrapartida, o outro vai construir ele na rocha, em lugar firme, em lugar seguro. Então, todo fundamento precisa haver investimento, porque sem investimento nós não vamos ter uma base sólida para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa vida. Então, quando Deus está dizendo aqui para ele que precisa ter fé, Deus está dizendo para ele que ele precisa ter uma base firme, uma base sólida, uma base inabalável. Por quê? Porque os adversários que virão sobre ele são grandes adversários, grandes nações que viriam posteriormente sobre ele. Então a base, a estrutura dele precisaria estar arraigada, firmada. Por quê? Porque senão não aguentaria as chuvas e as tempestades desta vida. Por quê? E outra coisa, outro sim, é interessante que quando se constrói uma base, essa base ela nunca fica exposta. Ninguém vê a base construída. A base parece ser uma coisa antagônica, porque se investe tantas coisas, tanto tempo, tanto material, tá? Nesta base, para fazer essa base, e depois essa base, ela é submersa, ela fica distante do olhar do homem. Mas aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo, porque quando essa base ela não aparece, então essa base nós podemos entender, e aplicando isso para o nosso espiritual, quando nós não aparecemos, quem aparece é Cristo. Olha o que João vai dizer, que Deus, se não me salvo engano, 33:3 ou 3:33, ele vai dizer que eu diminua e Deus cresça. Ou seja, o Cristo é este fundamento, Cristo é essa base. Então Josué precisaria entender isso, ele precisaria ter ânimo. Segunda coisa, acreditar, ter fé, fazer bases, alicerces profundo, para que os seus inimigos não viessem a destruir esta nação. Então Josué entende que essa base era necessário se construir, mas não se constrói base sem esforço. Ninguém cresce na sombra, meu irmão. As coisas, elas não vêm de graça para as nossas vidas. Tudo há um preço a se pagar. Tudo há um preço a se conquistar. E nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus Cristo, ela vai se tornar vencedora quando se ter uma base. Quando se fazer uma base. Eu disse aqui na semana passada, e vou repetir um texto que eu gosto muito, quando Cantares de Salomão 1:3, Sulamita ali, ela vai referir ou se portar o nome e a essência do perfume,
ela está dizendo que o nome de Salomão é maior do que a essência do perfume. Então, ali uma mensagem de Deus para o coração de Salomão e para a igreja nos dias de hoje, na questão de conquista. Por quê? Porque perfume fala de coisas passageiras, de aromas passageiros. Agora o nome não, o nome fala de caráter, fala de fidelidade, fala de compromisso com Deus. Quando se busca nome hoje, se você digitar um nome hoje no Google, ele vai dar tudo o que é daquela pessoa. Então é um meio da gente conhecer a essência e o caráter daquela pessoa. Por exemplo, aqui quando se fala de caráter, de nome, olha, se eu dissesse assim, olha, quem aqui conhece Picasso? Foi um dos grandes pintores, um maestro na pintura, e hoje os seus quadros são valiosos. Então logo vem à nossa mente o conhecimento por causa do nome. Se aqui poderíamos falar de Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, quem não conhece esse cidadão que foi um maestro do futebol? Então falamos de nome. Agora, a essência do perfume é algo efêmero, é algo passageiro, é algo que só traz um aroma e um frescor de momento. E é exatamente isso que eu entendo dentro desse texto bíblico, quando Deus pede para que Josué tenha fé, ou seja, estrutura, esteja firmado na verdade, ainda que as adversidades possa chegar, possa querer penetrar, invadir, roubar aquilo que Deus nos deu, mas nós estaremos firmados. E quem está firmado em Deus, vai acontecer isso aqui que nós lemos em Hebreus, esse firme fundamento das coisas que não se espera, mas a prova das coisas que não se vê. Ou seja, ninguém vê um fundamento, porque é a base de toda a estrutura de uma construção ou de qualquer outra coisa, é a base, e a base, logo, ela está longe da visão humana. Mas o que é que segura toda a construção? As pessoas veem a construção, as paredes, os acabamentos cerâmicos, as pessoas observam isso dentro da casa, mas nunca eles vão entender quanto tempo se investiu para aquela estrutura que está aos olhos do homem visível, ela pôde estar de pé. Então, a base aqui é o firme fundamento do cristianismo, que se chama fé. Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer este monte, lança-te ao mar, e assim você... Então, a fé é esse fundamento. Então, Josué, ele entendeu que para que obtesse esse fundamento, ele precisaria estar entrelaçado em Deus, confiante em Deus. Outra coisa, outra referência, está no livro de Jeremias, eu quero ler para vocês, Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, para nós sairmos aqui desse tópico aqui, Jeremias 29:11, vai dizer assim o texto, 29:11 de Jeremias, porque bem eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos o fim em que esperais. Então veja bem, qual é a visão de Deus para a guerra? Não é que nós sejamos destruídos. A igreja não pode ser destruída. Os irmãos muito bem sabem disso. E qual é o pensamento de Deus que Deus tem dado? É um pensamento de paz, não é um pensamento de mal, para dar a nós o fim em que desejamos. Olha o que diz Isaías 41 e versículo de número 10. 41 e versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é que Deus está falando para Josué? Que ele não poderia temer. Pastor, mas o medo faz parte do ser humano. O medo é intrínseco do homem. Todos nós temos medo. Todos nós passamos por esse momento do medo. E o medo é algo bom para a nossa vida. O medo, ele nos protege de nós fazermos algo que vai ferir a santidade de Deus. O medo, ele nos protege, muitas vezes, de fazer mal para as pessoas. Agora, o problema não é ter o medo. O problema é deixar que o pavor tome conta de nós. É deixar que esse pavor ao extremo,
Ele tira de nós toda a racionalidade, de nós pensarmos, de nós meditarmos nas coisas que Deus propôs para a nossa vida. Então Deus tá dizendo aqui, através do profeta Isaías, não temas, por quê? Porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou contigo. Então isso é um incentivo espiritual para quem está vivendo um período de guerra, de luta. A palavra de Deus hoje para nós é não ter medo. Pastor, mas ter medo é natural? Sim, é natural. Só que você não pode deixar esse medo transformar em pavor para a tua vida. Porque se você deixar esse medo tornar em pavor, você vai perder toda a racionalidade. Você vai perder o seu raciocínio, a sua maneira, a sua compreensão espiritual de olhar para as coisas do eterno Deus. Então esse ponto é importante. Jeremias diz, não temas que eu te ajudo, não te assuste. E Isaías vai dizer, não temas, porque eu sou o teu Deus. Terceiro ponto aqui do nosso subtópico, homens maus. Olha aqui, então Josué está enfrentando essa batalha e esses homens são perversos. Agora, o homem, desde o começo, o princípio da criação de Deus, os homens já são maus. Há maldade no coração do homem. Ninguém é bom, irmão. Essa é a grande verdade. Não há ninguém que possa bater em seu peito e dizer, eu sou bom, sou merecedor. Porque não é. O homem, a natureza do homem é caída. E foi a natureza do homem que levou ele ao pecado, que levou ele a se distanciar de Deus. Não é isso? É esse sentimento que está dentro do homem que levou o homem a quebrar esta aliança com Deus através das suas atitudes. Não era esse o projeto inicial de Deus, o projeto original de Deus. Se bem que o texto vai dizer que o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, mas Deus sempre quis o melhor para o homem. Deus sempre tem o melhor para o homem. Mas essa maldade, ela não vem do coração de Deus. Porque Deus não fez um homem mau. Deus não criou o Satanás. Não foi. Essa criação partiu de uma atitude pessoal do anjo caído. Porque Deus cria ele um querubim para guardar, era um guardião. Mas as suas atitudes fez com que ele tornasse o que ele é hoje. Então Deus não cria o homem mau, Deus cria o homem bom. Só que o que vai depender ao longo da nossa história são as nossas atitudes. Quando eu leio essa questão de homens maus, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, quando se trata dessa questão, porque o homem, de fato, não se conhece a si mesmo. O coração do homem, diz a Bíblia, que é enganoso. Então veja bem o que diz em Gênesis capítulo 6 e versículo 5, diz assim o texto, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então veja bem que desde o princípio da criação, essa questão do homem ser guerrilheiro, do homem praticar a maldade, do homem ter o intento da maldade, isso já veio desde aquela geração, da época de Noé. Noé, quando Deus ali prometeu destruir a terra e mandou ele pregar as mensagens, ninguém acreditou na mensagem, ninguém quis confiar na mensagem de Noé. Eles preferiram seguir os passos e o intento da sua alma, da janela da sua alma, a concupiscência dos olhos, do coração, estava dentro deles. E eles não deram ouvido à voz de Deus. Então percebe que a Bíblia aqui, todo homem, ele está globalizando que nenhum homem ali, naquele momento, irmão, tinha o coração voltado a Deus, exceto Noé. Você percebe que não é sempre a maioria, é a minoria, porque foram salvos 8 pessoas da casa de Noé, não é? Porque aqui globaliza todo homem, se multiplicou o pecado, as imaginações do seu coração. Uma outra referência, Jeremias 17 e versículo 9, falando sobre esse tema, desse sentimento que há no coração do homem, porque tem muitas pessoas que
Eles acham que vão para o céu por causa que eles pensam que são bons. Eu não pratico a maldade, não falo mal, não fumo, não bebo. Isso é bom para a nossa saúde, né? Quando nós praticamos isso, nós estamos preservando a nossa saúde. Agora, quando se trata de salvação, nós precisamos entender uma coisa, que é necessário entrar pelo caminho da justiça. É necessário entrar pelo reino de Deus, deixar as práticas natural do homem e se voltar-se agora para Deus. O único caminho que nos leva à presença de Deus é Jesus Cristo. Então o homem não pode se julgar bom pelos seus atos, que ele se julga a não ser pecado diante de Deus. Não é isso? Então aqui, em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso a quem o conhecerá. Então veja bem que esse sentimento que está dentro do coração do homem, só Deus conhece, porque o homem, ele dorme bem, mas pode acordar mal. O homem pode acordar mal, mas no meio dessa trajetória, ele pode ficar bem, por quê? Porque o homem, ele tem variações, o homem, ele tem sombras de dúvida diferente do nosso Deus. O único que não muda, é imutável, é o nosso Deus. Mas o homem, ele está propenso a cair, a se deixar se engodar com as coisas desta vida. Por quê? Porque fala de seres humanos, porque fala de homens naturais, fala de homens que têm uma natureza caída, e quando essa natureza caída se levanta, ela traz dano, não só para o homem em si, mas para aquelas pessoas que estão à sua volta. Percebe uma coisa, as guerras que hoje há nos países, né? Os países que confrontam devido ao poder econômico para tirar proveito, e você percebe que há essa guerra. Isso é um homem natural que luta por esta causa terrena, mas o homem espiritual, ele é diferente. O homem espiritual pensa nas coisas do céu, ele pensa nas coisas de cima. Então aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias está dizendo que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Uma outra referência, Gênesis capítulo 13 e versículo de número 13, aqui Gênesis 13 e capítulo de número 13, vamos ver o que diz o texto aqui da palavra de Deus. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grande pecadores contra o Senhor. Então aqui, irmão, então esse subtópico dessa temática aqui traz a consciência, uma referência bíblica que todo homem, todo ser criado, ele perdeu o vínculo com Deus desde a morte dos nossos pais, da nossa mãe Eva e o nosso pai Adão. Desde a queda dos nossos pais, o homem passou a estar desviado do caminho do Senhor. Então os textos que ora acabei de ler, é texto claro, que ninguém pode bater em seu peito e dizer que ele é bom, porque bom é Deus, como disse Jesus. Então percebe que Gênesis 13 e versículo 13 diz que todos os homens são maus. Claro que é daquela cidade de Sodoma e Gomorra e pecadores contra o Senhor. Outra referência para nós sairmos aqui desse tópico está em Salmos 14, 1 ao 4. Eu estou aqui te dando essa referência, falando sobre esta guerra, essa luta, né, que os hebreus ali enfrentaram. Quando se trata de guerra, ela não se trata de uma guerra do homem natural, mas se trata de uma guerra do homem espiritual. Então, e essa guerra que ele está enfrentando, cabe a toda essa temática que nós estamos falando aqui, tá? Aqui, essa temática é homens maus. Aqui, outra referência em Salmos 14 e versículo 1, 4. Vamos ler só essa referência para nós sairmos desse subtópico aqui. 14, uma outra referência que eu anotei aqui, 14, 1 e 4. Disseram os nécios no coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens,
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem o faça o saber. Não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Veja bem, uma descrição. Fala-se da corrupção generalizada, mas fala também da redenção do nosso Deus. Então, por isso que eu disse a você que a única coisa que pode tirar a espada de juízo sobre o homem é quando o homem se arrepende em seu espírito e se volta para Deus. Porque o que é que o salmista está dizendo? Percebe bem o que os nécios pensam. Ele está perguntando, cadê o seu Deus? E não é isso que nós passamos e vivemos. Muitas pessoas hoje, que nós estamos vivendo globalizadamente, essa questão da pandemia, dos problemas que assolam, as adversidades, problema não só de enfermidade, mas problema social, no sentido econômico, no sentido de enfermidade, no sentido desta guerra que nós estamos enfrentando, essa luta. Então as pessoas estão dizendo, cadê o Deus da igreja? Não é isso que nós estamos ouvindo? Cadê o Deus dos crentes? A Bíblia diz que esses homens são nécios, homens que se desviaram da verdade, que não têm a verdade. Mas nós, como cristãos, devemos permanecer no Senhor, devemos confiar em Deus. Não podemos ser nécios neste momento. Nós temos que ter a nossa mente de Cristo neste momento, acreditando no Senhor, que a mão do Senhor estará estendida sobre nós. Veja bem o que Jesus disse, uma coisa interessante: estou convosco todos os dias até a consumação do século. A verdade de Jesus é que Ele está conosco. Agora, na contrapartida, uma pergunta de reflexão que eu faço para nós nesta manhã. Ora, Jesus afirmou que está conosco. Agora, é interessante nós pensarmos se nós estamos com Jesus. Então, o que vai fazer a diferença não é só Jesus estar conosco, mas é nós estarmos com Jesus. É nós estarmos perto de Jesus. Não sermos como os nécios que não acreditam, que desfazem perguntando cadê o Deus da igreja, cadê o Deus desse povo que clama. Não, irmão, nós temos que ser diferente, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que viver Cristo, nós temos que respirar Cristo e nós temos que confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Então, esta referência bíblica nos traz uma visão de que tudo que nós estamos passando e tudo que nós vamos viver e tudo que nós estamos passando e vamos passar, sempre nós temos que acreditar no Senhor e confiar no Senhor. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela traz a recompensa. A justiça de Deus, ela quebra a iniquidade e traz a recompensa de Deus para aqueles que creem no Senhor. Vamos avançar um pouco mais aqui. O tópico 2, o reino do norte. Então até aqui eu disse sobre esse levante do reino do sul. Essas duas divisões de Jerusalém, das terras de Jerusalém. Da terra de Canaã, melhor dizendo. Então percebe que o reino do sul se levanta, mas não teve sucesso. Por quê? Porque o mesmo Deus que esteve no princípio com Moisés, esteve aqui também com Josué, dando a ele estratégia, indo a ele à frente, trazendo palavra de ânimo. E outra coisa que eu quero dizer para você, uma coisa, até mesmo um conselho pastoral dentro dessa visão: não ande com quem é nécio, irmão. Ande com quem te incentiva a olhar para frente. Não fica ouvindo palavras negativas que vai ferir a sua fé. Não fique dando ouvido para as pessoas que não têm compromisso com Deus. Anda com pessoas que conhecem a Deus, que oram, que buscam ao Senhor, que têm uma vida consagrada a Deus, porque isso vai dar o crescimento para a tua vida. Porque quando nós andamos com pessoas que são negativas, que não conseguem enxergar o trabalho ou a mão de Deus sobre todas as coisas que nós estamos vivendo,
E isso faz com que nós perdemos a nossa fé. Então ande com pessoas que têm a mesma fé que você. Ande com pessoas que te incentivam, que te traz instrução bíblica, que te mostra o caminho da verdade. Porque certamente essas palavras trarão a você alicerces, base. Você lembra da base que eu disse para você? A base ninguém enxerga, ninguém olha. Ninguém nunca viu talvez uma raiz de uma árvore profunda. Mas o que sustenta aquela árvore é exatamente o que ninguém vê, é raiz. E nós vamos vencer por esta base, por esta raiz que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então ande com pessoas que te incentivam, ande com pessoas que te coloquem para frente, anda com pessoas que faz a diferença na sua vida. Ande com pessoas que têm a mesma fé que você, para que você possa atingir o alvo que você deseja. Outra coisa, agora nós vamos ver aqui o reino do norte. O reino do norte, o reino do sul, eles foram aqui vencidos, porque Deus estava com ele. Deus abençoe a nossa irmã Val Duarte, Deus abençoe a tua vida. Pastor Anderson, um abraço, meu amigo. Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe a irmã Celita. Irmã Celita, Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus, amém? Vamos lá, o reino do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Então percebe que aqui diz aqui no nosso texto que o reino do norte era um grupo maior. Segundo aqui vai dizer o historiador Flávio José, vai dizer que era mais de 300 mil homens na infantaria e 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Então percebe, irmão, que não era pouca gente que estava querendo roubar a alegria de Deus, da vida do povo do Senhor. Então percebe que os inimigos são numerosos, ok? Os inimigos são grandes. Até se usa uma hipérbole aqui, que o número deles poderia ser comparado como grão de areia. Isso está em Josué capítulo 11 e versículo 4. Mas aqui nós podemos ver que mais uma vez os inimigos se reúnem para pelejar. Porque o diabo é assim, irmão. Você lembra daquele fato que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites que Jesus ali jejuou, ele foi conduzido para o deserto. Não porque o diabo quis o levar. Não, não foi conduzido pelo diabo. Conduzido pelos seus amigos. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Qual era a ocasião daquele momento? Parece ser uma coisa irracional, mas tinha sentido. A Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus teria que passar por esse período de guerra enfrentando o seu principal arqui-inimigo, que era o primeiro, aquele que, anjo caído, aquele que se rebelou contra ele mesmo. Então Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por ele. E percebe que diante de todas as tentações, Jesus tem a palavra. E naquele momento que faz a diferença, o que vai fazer com que Jesus saia vitorioso, porque uma coisa é verdade, o diabo ele não tem medo de quem fala bem, de quem prega bem, de quem canta bem, não é essa a visão, não é essa a visão. Isso é muito bom para o nosso aperfeiçoamento e para nós adorarmos o Senhor, mas o que vai fazer a diferença é quem conhece a Deus, é quem sabe realmente quem é Deus. É quem se preparou para esta batalha, porque Jesus, quando replica ele pela palavra, então a Bíblia vai dizer que ele deixou por um tempo. Não quer dizer que ele esqueceu Jesus. Não quis dizer que ele não ia voltar novamente em algumas circunstâncias da vida para tentar destruturar a Cristo acerca de não ir para a cruz do Calvário. Então percebe bem que os inimigos aqui voltaram novamente. Voltaram com um número maior, mas percebe bem, o que quando eu li o texto aqui, eu pude entender uma coisa, que a mesma coisa que Deus disse nos primeiros termos contra o sul, é o que Deus vai usar aqui. Por quê? Porque, irmão, vou te falar para você uma coisa, o homem pode até querer mudar a estratégia. Eliette Martins, Deus abençoe. A irmã Edina, oh, Deus abençoe a senhora, irmão Cosme, José Roberto, meus irmãos, um abraço para vocês, viu? Tenham um bom domingo em nome de Jesus. Luiz Santo Lima, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe. Então percebe bem que Deus vai usar, irmãos, a mesma palavra,
É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Por quê? Porque Deus poderia mudar aqui a estratégia, mas Deus vai dizer para Josué a mesma coisa: não temas diante deles. Então ele precisaria novamente a ter coragem, força e vontade. E novamente a ter fé. Então Deus se utiliza do mesmo padrão de vitória. Deus se utiliza do mesmo padrão que vai levar um homem à vitória. A mesma força, fé e coragem, acima disso, a sua fé. Por quê? Lembrando que o mesmo Deus que foi lá contra o sul também será com eles. Deus não vai deixar com que o reino do norte, por mais que seja numeroso, com mais de 300 mil homens de infantaria, 10 mil cavalos e mais de 20 mil carros de guerra, ou seja, eles estão preparadíssimos para a guerra. Mas aqui o referencial da guerra não são cavalos, não são os homens. O referencial da guerra aqui é não temer aos inimigos, é não temer a adversidade, é não temer o seu opressor. Por quê? Porque Malaquias 3,18, eu gosto muito de citar isso, ele vai dizer então, outra vez, vereis a diferença do que serve e não serve ao Senhor. Então quem serve ao Senhor, ele tem um compromisso com Deus, e tudo que está dentro do reino de Deus, tudo que está dentro do reino de Deus tem valor para Deus, irmão. Nosso irmão José Roberto, Deus abençoe, o pastor meu amigo, lá de Terra Preta, Deus abençoe, da igreja Deus é Paz. Deus abençoe a tua vida, meu querido, em nome de Jesus. Porque Deus está dizendo, não temas, porque amanhã a esta hora eu vos darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Então veja bem que essa peleja, Deus está dizendo, olha, eu entrarei com vocês, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo. Então nós não podemos ter medo. Irmãos, nós estamos vivendo um período de muita dificuldade. A dificuldade é grande, mas nós não podemos ter medo. Nós não temos que enfrentar. Porque o que vai fazer a diferença nos dias de hoje é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a luz desse mundo. Ela é o sal dessa terra. A igreja, ela vai dar a esta nação, ou vai apresentar este remédio para curar esta nação. E o remédio, nós sabemos o que é. É a palavra de Deus. Porque há muitos feridos nos dias atuais. Há muitos feridos que estão se arrastando, que não conseguem mais olhar, que não conseguem mais caminhar. E você e eu, como igreja do Senhor, Deus está dizendo, não temas. Nós precisamos aplicar o remédio nesta ferida. Por quê? Porque este remédio é que vai trazer cura. Vou lhe dizer uma coisa, quando Jesus disse assim para Pedro, dentro dessa temática, disse para Pedro assim, olha Pedro, o diabo pediu você para se andar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Porque todo homem que trabalha na agricultura, quando ele vai separar o grão da palha, ele põe o grão na peneira, balança e joga para cima e o vento a leva. O vento leva a palha e cai aquilo que é bom, que é o grão. E o que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Que o diabo pediu para peneirar Pedro, jogar para cima. Na verdade, para fazer dele o que ele queria. E aí Jesus vai intervir dizendo que não ia deixar com que Satanás tomasse a Pedro para se andar. Porque o fato é que o inimigo quer que nós sejamos como palha. Porque a palha ela não tem firmeza, aonde o vento bate, o leva. Não é isso? Mas nós não somos essa palha, nós somos o trigo. Você e eu somos o trigo na presença de Deus. Nós não somos joio, irmão, nós somos trigo na presença de Deus. Então quem nos garante isso é o Senhor. Então Deus não vai permitir, irmão, que por mais que nós vivemos esse tempo de escuridão, Deus não vai deixar Satanás peneirar a nossa vida, fazer com que o que de nós ele bem entender. Porque o controle ainda está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos de Deus. Então veja bem, então ali, dentro dessa guerra, Deus vai ajudar este povo. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Deus manda uma chuva de granizo naquele lugar.
e ali se morreu muitas pessoas. Deus sempre tem um meio para nos ajudar. Deus sempre tem uma estratégia para nos ajudar. A estratégia de Deus, Reinaldo, Deus abençoe a tua vida. Caroline Cardoso, Deus abençoe, viu? Deus abençoe a tua vida. Então veja bem que Deus sempre tem uma estratégia para nos tornar vencedor. A estratégia de Deus é inesgotável, irmão. Não tem como saber de que forma Deus vai fazer. O importante é que Ele fará por cada um de nós. Segunda coisa dentro desse tópico aqui, as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista dessa terra de Canaã é comum expressão ferir o fio da espada. Então percebe bem, só pincelando isso aqui, o que Paulo escreve, dizendo que a arma da nossa milícia ela é poderosa em Deus para desfazer toda a arma do inimigo. Então ele está dizendo sobre algumas armas que nós devemos se utilizar dela para vencer toda a adversidade. A nossa arma não é carnal, a nossa luta é uma luta espiritual. Então a nossa luta é estarmos buscando a presença de Deus em oração, é estarmos em jejum, é estarmos em consagração diante de Deus, para que a arma dessa nossa milícia, ela venha tirar o foco principal do adversário, que é ferir a noiva do Cordeiro. E outra coisa, no tópico 3 aqui, uma longa guerra, se a confederação dos reis do sul foi liberada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, a confederação do norte foi liberada por Jabim, rei de Azor, uma grande fortificada cidade a qual uniu-se dezenas de centenas reinos de que eram inimigos entre si. Mas naquele momento eu estava junto para eleger Israel como inimigo, comum e ser destruída. A história repete até nos nossos dias. Olha que coisa interessante. Jesus disse assim, Jesus disse uma palavra assim: quem não ajunta, espalha. Há quem se ajunta e há quem se espalha. Percebe que essa nação é uma história que tem quase a mesma continuidade, o mesmo conteúdo. É uma nação que é inimiga de Israel. Essas nações, mesmo o rei do norte e do sul, eles não se davam bem, porque era um termo de guerra, era termos de conquistar, era um termo de tomar o que era do outro. Assim eles viviam-se. Então eles vão aqui se ajuntar, porque eles fazem de Israel o seu inimigo. Só que não é a maioria, não é pelo grito que nós vamos ser vencidos. Não é pelo inimigo ter a maioria dos seus adeptos, dos seus esquemas. Não é isso que vai fazer com que nós perdemos a guerra, irmão. Não é a força do inimigo que nos vai destruir. Por quê? Porque dentro desta guerra, de toda a força do inimigo, Deus, o Senhor, vai estar conosco. Vamos aqui para o último tópico. Moisés é lembrado, conquistando o impossível. Quem nunca já conquistou o impossível? Todos nós já passamos por isso. Em alguma situação que nós falamos assim, poxa, acabou. Não tem como nós prosseguirmos. Não tem como mais nós aqui vencermos. Mas é dentro dessa impossibilidade. Ana era impossível gerar. Jesus, Deus fez com que ela gerasse. Sarai, ela não gerava porque a madre era estéril, mas ela gerou Isaac. Olha, a mulher de Manoá era estéril, mas gerou um dos maiores juízes de Israel, que foi Sansão. Então veja bem, é dentro das nossas impossibilidades, é dentro daquilo que nós não podemos fazer, é dentro daquilo que nós não podemos alcançar, é dentro daquilo que nós não podemos mover, é que Deus fará com que nós venhamos ser vitoriosos. A Carolina está escrevendo aqui, deu 3 elementos para Josué: coragem, ânimo e força para enfrentar os obstáculos. Muito bem, Deus abençoe exatamente isso. São 3 elementos fundamentais. Então percebe bem que dentro dessa impossibilidade, a Bíblia diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Josué, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia são
narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus, os hebreus destruindo várias cidades em obediência ao Senhor, as conquistas de Moisés não foram esquecidas, livro de Josué, faz questão de demonstrar todas as ações dessa geração hebreu, obedecendo ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, aos quais deveram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus. Então, trazendo essa lembrança, se nós chegamos até aqui, porque os nossos antepassados lutaram por nós. Nós não chegamos aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui por acaso. Porque se nós olharmos para a história do cristianismo, alguém morreu por nós. Além de Cristo no Calvário. Mas alguém enfrentou as batalhas. Alguém lutou essas batalhas para nós chegarmos aqui. Então nós não chegamos aqui à toa. Nós chegamos aqui por uma causa. Primeira causa, pelo sacrifício do Cristo na cruz e por sua ressurreição. Mas além disso, na contrapartida, homens que marcaram as suas gerações, a sua história, por exemplo, Noé, ele preferiu confiar em Deus num período escuro do pecado. E por isso nós chegamos aqui. Então, tantos outros homens que aqui eu poderia dizer, da reforma protestante, homens importantes, que preferiram morrer, mas não ceder à sua fé, e é por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos fazer história, para deixar para os nossos descendentes. Então veja bem, o sol brilha aqui no oceotópico, aqui já estou caminhando para o fim, o sol brilha sobre Gibeão, os povos cananeus adoravam o sol e a lua, por isso fez com que o sol e a lua ficassem detidos. Aqui, vou só pincelar aqui. Então percebe que nesta guerra, Deus para o sol e para a lua. Deus faz uma coisa extraordinária, irmão. Além dos pensamentos humanos, Deus fez algo que somente Deus poderia fazer. Parar o sol e parar a lua. O sol brilhou a noite, o dia inteiro, o tempo todo, até que o povo de Deus saísse daquela guerra vencedor. Minha irmã, pastora Nermi, a paz do Senhor, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, Deus é com a gente, viu? Deus é com a tua casa, nós estamos em oração. Carolina está citando aqui Hebreus 11, que fala sobre a fé, muito bem. Deus abençoe os nossos irmãos. Então veja bem que o sol brilha sobre Gibeão, e é isso que nós precisamos, irmãos, é que o sol da justiça brilha sobre nós. Olha, a palavra Sansão quer dizer pequeno sol, porque uma mãe daria ao nome a um filho de pequeno sol, porque o sol brilha nas trevas. Quando chega a luz, as trevas têm que ser dissipadas. Então por isso que o brilho do sol chegou a Gibeão, porque Gibeão estava vivendo guerra, confronto, batalhas escuras. Então o sol de Deus precisariam estar parados sobre eles, para que eles pudessem sair vencedor desta batalha. Então veja bem, irmão, pastor Francisco Dias, os homens de Canaã eram maus, perfeitamente, pastor, perfeitamente isso. Então quando o sol brilha sobre nós, irmãos, não há confusão, não há escuridão. Por isso que João escreve dizendo que os homens, eles não vêm para Cristo porque eles não querem ser reprovados. Olha, veja bem um exemplo que eu vou lhe dar para você. Veja bem um exemplo prático que eu vou lhe dar para você. Por que João está dizendo isso? Porque todo homem é mau e as suas obras são más. Porque quando eles vêm para a luz mostra verdadeiramente quem é o homem. E essa luz, esse sol, não mostra simplesmente a figura externa do homem, mas a figura interna do homem. Qual é o sentimento do homem? Então por isso que eles não querem vir para a luz. Então quando esse sol brilha sobre Gibeão, eles ganham a vitória, eles têm vitória. Porque o sol, ele vai trazer uma representatividade, é claro. Aqui foi literalmente, o sol parou. Mas isso para nós tem um valor espiritual. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. É o sol que brilha sobre nós para conduzir os nossos passos. Então essa guerra, aqui é uma demonstração que Deus estava com eles. O sol da justiça brilhou sobre eles. Por isso que ele saiu vencedor. O tópico 3, Josué fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12, integraram 7 nações.
ou etnias, heteus, girgazeus, amorreus. Então toda essa nação, irmãos, aqui foram feridos, 31 reis passaram pela espada de Josué. Agora pensa bem, irmãos, um homem não é incapaz de lutar essa guerra e sair vencedor. O homem é incapaz de sair, de tomar uma espada e matar, desvencilhar todo esse tamanho de adversidade, se Deus não for com ele. Então percebe bem que aqui há uma conclusão geral, que para Josué ferir esses homens, esses reis, precisaria Deus estar com ele. Então Deus, eu quero encerrar dizendo para você, somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia fazer tão pouco tempo, fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Então só Deus, irmão, só Deus pode nos dar aquilo que precisamos. Só Deus pode te integrar numa cidade em que Ele nos prometeu. Não podemos vencer simplesmente com a nossa força humana. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Dependa de Deus para tudo que você for fazer. Seja para adorar, para pregar, para levantar, para trabalhar, para respirar. Dependa de Deus. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos dará conforto. Ele nos dará estratégia para nós vencermos esta grande batalha que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que esse sol da justiça vai sempre brilhar sobre nós, no nome de Jesus. Se for possível, Deus vai fazer parar o sol e também parar a lua, para nos dar vitória. Irmãos, eu quero agradecer a todos que compartilharam, que mandaram aí suas mensagens de incentivo, que aí participaram, os nossos amigos, a irmã Maia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos, irmãos. A irmã Caroline, sua família, pastor Francisco. Irmãos, tenham um bom domingo. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. E se Deus assim nos permitir, Márcia Cavalcante, Deus abençoe a tua vida. Se Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui no mesmo horário. Hoje nós estamos falando sobre a décima lição da nossa revista. Estamos já acabando esse trimestre e Deus nos dará uma vitória grande, irmãos. Acredita nisso. E logo, se Deus nos permitir, estaremos juntos. A partir das 18 horas, às 17h30, nós estaremos ali no nosso setor, juntamente com o nosso pastor Francisco e os nossos irmãos ali cultuando. E a partir também das 17h30 até as 16h30, das 16h30 até umas 19h30 ali, um outro culto, para nós ali estarmos reunidos na presença dos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, beijo no coração dos irmãos, até mais tarde, em nome de Jesus. Ore por nós, que nós estamos orando por vocês, tá bom? Não temas, porque eu sou contigo. Muito bem, várias mensagens aqui, Isaías 41:10, não temas, sou com você. Muito bem. Irmãos, Deus abençoe, quero agradecer em nome de Jesus.